Eu percebo cada vez mais que o discurso dos coachings mais gera sofrimento para as pessoas do que engajamento num trabalho, numa busca de uma vida melhor. Vamos assistir aqui um vídeo do Edson Castro falando um pouco sobre o discurso dos coaches e como eles desvirtuam a nossa visão de vida. Assisti um vídeo no Instagram esses dias e quis trazer ele aqui pra vocês, tá? É muito ruim trazer um vídeo onde eu não concordo com nada do que a pessoa tá falando. Mas acho que isso aqui é uma parada muito importante porque eu quero discutir isso, porque acho que isso faz mal pra muita gente. E é exatamente esse tipo de vídeo daqui que a gente precisa conversar a respeito, tá? Então prestem atenção. Sabe qual é o tipo de pessoa que eu tenho inveja? É a pessoa que aceitou que vai ter uma vida normal. É aquele cara que, mano, ele acorda, vai pro trabalho dele, faz as planilhas lá, tranquilo, volta pra casa às 6 da tarde, fica com a família de boa, joga um videogamezinho ali ou assiste uma sériezinha, vai dormir, no outro dia repete, mano, tá. Tá, peraí. Pô, essa não é uma vida confortável, uma vida gostosa de se viver? Um trabalho ok, voltar, ter tempo com a família, ter tempo de lazer. Não seria essa a vida que todo mundo procura? Bom, vamos ver qual que vai ser o argumento do cara. Tá tudo certo, tem problema nenhum. Tipo, a cabeça dele tá lisa com isso. O cara não tá agoniado pensando em como ele precisa fazer mais dinheiro, em preciso evoluir, pô, preciso criar uma nova empresa. Não, mano, o cara vive a vida dele suave e ele não tá se mordendo, não tá se coçando, tá ligado? É muito bizarro, porque eu sou completamente oposto disso. Acho que eu nunca vou conseguir ter uma vida assim, nem com 80 anos, mano. E, caraca, isso é muita loucura. Sei lá, só eu que me sinto dessa maneira? Aí, sabe qual é o tipo de pessoa? Eu tenho muita preocupação com esse tipo de discurso. Esse tipo de discurso, ele glorifica uma cultura que adoece muito a gente. A cultura de que nunca tá o suficiente. A cultura de que você não tem o suficiente. A cultura de que você precisa de mais, que você precisa trabalhar mais, que você precisa render mais, que você precisa comprar mais, que tá faltando mais, que você precisa ganhar mais dinheiro, que a coisa precisa ser melhor, e que se você tiver uma pessoa normal, é uma pessoa que talvez não seja o suficiente, e que tudo precisa ser uma alta performance, e tudo precisa ser produtivo, e tudo precisa ser incrível, e sua vida você precisa ser o grande protagonista, o herói chamado pra jornada do herói. É isso interessante que ele traz, né, sobre a questão do protagonismo, né? Parece que nesse discurso, né, todo mundo é um protagonista da sua própria história, né? O protagonista do mundo, na verdade. Da nossa própria história não somos, né? Mas parece que todo mundo é o protagonista do mundo, né? A jornada do personagem de shonen do anime, né? Que ele vai se esforçar o suficiente, né? E ele é pior que os outros, mas ele vai batalhar muito e daí ele vai ser melhor que todo mundo no final, né? Pela força de vontade dele. Isso vem à tona, assim, na verdade vem à tona não, mas vem numa linha de discurso da meritocracia, né? Da meritocracia, como se a nossa sociedade ela fosse então constituída através do mérito, né? Então pessoas que têm mais construíram mais é pelo mérito do trabalho duro, do esforço deles, né? Assim, eu não preciso dizer aqui, eu imagino que hoje pessoas que tenham um pensamento minimamente, enfim, organizado, consigam entender que a meritocracia não existe na nossa sociedade. Existe o mérito, né? Você tem o mérito de, a partir das condições materiais que você tem, de onde você nasceu, de onde você foi criado, construir alguma coisa com aquilo, seja bom ou ruim, né? Você tem esse mérito. Agora, a meritocracia, uma sociedade pensada a partir do local onde todos estão, enfim, batalhando e todos vão conseguir chegar lá porque só depende do seu esforço. Não é assim, né? O que eu tenho medo também, eu não sei, provavelmente o Edson vai comentar também, eu tenho medo desses discursos porque eles trazem uma ideia de uma vida, de um mercado de trabalho que não existe na realidade necessariamente. Pelo menos não para todo mundo, né? E eles ainda distorcem o que seria um ideal de vida. Olha o exemplo que ele trouxe. Ainda se ele tivesse trazido um exemplo de um cara fracassado, né? Dizer assim, o cara não vai ter nada, não fez nada, não vai ter uma casa. Não...
Não, ele trouxe um exemplo de uma vida que talvez eu gostaria que todo mundo tivesse. Se todo mundo partisse dessa vida, do exemplo que ele trouxe, talvez o mundo tivesse muito menos problemas, né? Um emprego estável, um relacionamento estável, tempo de lazer, tempo de ócio, né? O que mais as pessoas querem isso, né? Mas aí entra a questão da ideologia, né? A questão do discurso do capitalismo, né? Que faz com que as pessoas não queiram só o básico para viver, não queiram só o seguro, só, enfim, o suficiente, né? Você tem que querer mais, você tem que fazer mais dinheiro, né? Como ele diz assim, que não corre atrás de dinheiro, de empresa, né? Você gira a sua vida, a lógica da sua vida é uma lógica produtiva, em que você produz dinheiro, produz, então, empresa, produz, sei lá o que for que você faça, né? A sua vida entra numa lógica discursiva em que só a produção é o que norteia ela, né? Só a produção é que norteia ela. E qualquer coisa fora disso, então, seja um fracasso. Né? Seja um fracasso. E é o tipo de discurso que você olha pra ver. E aí você vai ver, né? Que é muito do conteúdo dele, né? O segredo para ir 20 anos em 2. Que privilégio acordar e ter o desafio de ser melhor hoje do que era ontem. Vou provar pra mim mesmo que posso transformar sonhos em realidades. E aí você vê que é muito essa vibe, né? Desse tipo de conteúdo, né? E eu acho que não tem nada de errado em você trabalhar muito. Entre você acumular riqueza, entre você juntar dinheiro, de você querer construir algo melhor pra sua família. Porque não tem problema nenhum. Fazendo isso de forma honesta, sem prejudicar o outro, faça. Eu gostaria de fazer mais dinheiro do que eu faço pouco, na verdade. Gostaria de fazer mais, não tem problema nenhum. Aqui a gente não tá falando sobre trabalhar muito, né? Às vezes a gente tem períodos da nossa vida que a gente trabalha muito, se dedica mais no trabalho, porque é preciso, né? Porque a gente tá ali construindo, às vezes, uma segurança financeira, né? Tá construindo um patamar de vida que possa te dar um pouco mais de estabilidade, né? Isso não tem problema, não é essa a questão, né? O que eu tô querendo dizer aqui é esse discurso, como ele trouxe, né? De uma vida que é pautada pela lógica como é que eu vou dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas pautada então nessa lógica de produção, né? Nessa lógica do aprimoramento. Acho que talvez fosse isso, não era bem isso, mas na lógica de um aprimoramento, em que a pessoa busca insistentemente, constantemente aprimorar-se, né? Como se eventualmente ela chegasse lá no ápice do que é o ser humano. Né? É como se ela pudesse, então, eventualmente chegar no ápice do seu desenvolvimento. Seja lá o que isso for, seja lá o que isso signifique, seja lá o que isso traga de resultados. Né? Assim eu faço. Eu trabalho muito pra construir minha casa com minha mulher, pra cuidar do meu pai, pra cuidar de minha mãe. O famoso Thiago Nigrismo cultural, né? Mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Não existe coisa mais invejável. Não existe coisa mais invejável do que você conseguir chegar em casa e ter tempo pra ficar com sua família. Não existe mais invejável do que você ter tempo pra ver os seus pais envelhecendo e você poder cuidar deles. Não existe coisa mais invejável do que você entender que a vida não é tá correndo o tempo todo pra performar. Que você precisa ser uma máquina, que tudo seu precisa ser pra alta performance, que tudo seu precisa ser pra você acumular mais, e você fazer mais, você ser mais incrível, ser mais tudo. E que às vezes a vida também é parar pra admirar a paisagem. É você entender que enquanto você trabalha tanto, corre tanto, e você quer mais, e quer acumular mais, quer ficar mais rico, e quer ser mais performático, e ser mais tudo, os seus pais estão envelhecendo. E você estar ao lado dos seus pais não é querer pouco, não é se contentar com pouco. Isso não é medíocre. Medíocre é você querer menosprezar o sonho do outro. Medíocre é você achar que o sonho do outro é inferior, é pior. Não. Acho que pelo contrário, a gente acostumou com a doença. A gente vive hoje um país que a gente tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. A gente tem uma alta taxa de depressão, a gente tem um alto nível de burnout, a gente tá sempre correndo atrás. Você vê pessoas que trabalham 6 por 1,
pessoas que estão estressadas, pessoas que não conseguem ter qualidade de vida. E sempre que eu falo aqui da vida boa ser vivida, a gente confunde a vida boa ser vivida por mais, é ter mais empresa, ter mais dinheiro, ter mais tudo. É porque é isso que a ideologia, né, é a única coisa que a ideologia tem para nos dar. É essa ideia de que, eventualmente, quando você atingir um patamar financeiro, você vai ser feliz, né? É muito interessante como o capitalismo ele consegue. E aqui eu não falo como o capitalismo sendo uma pessoa, né? Mas como as organizações sociais dentro das sociedades capitalistas, elas se moldam a partir de uma ideia da insatisfação, né? Eles sabem usar muito bem o que o Freud já descobriu da nossa falta, né? Da insatisfação. Você nunca estará satisfeito com o que você tem. Porque não interessa quanto você construa. Eventualmente você chegará lá e terá outras coisas para você conquistar. Então, assim, não interessa se você tem um carro. É que o seu carro não é do ano, né? Ou ele pode ser do ano, mas ele não é um sedã. Ou ele é um sedã, mas ele não é uma Mercedes, né? A sua casa, ela só tem 3 quartos, né? A sua casa só tem 2 banheiros e não tem piscina. Quer dizer, você nunca vai chegar naquele objetivo final, porque não existe um final. A lógica da mercadoria que entra, então, na ideia do que é o ser humano, vivendo a sua pequeníssima vida, né? Que esses poucos anos que nós temos de passagem aqui na Terra, se reduz, então, à produção. E é tudo que o capitalismo quer. É tudo que o capitalismo quer. É nos colocar a produzir. E ainda gostarmos de fazer isso, né? Ainda lutarmos para continuar produzindo cada vez mais, né? Continuar produzindo cada vez mais. Então, eu lembro quando tinha aqueles discursos, assim, isso ali na década de 2010, 2015, ali, na época das startups, né? Então, assim, trabalhe muito, né? Você tem que se dedicar para a empresa, as pessoas iam para a empresa e dormiam na empresa, e ficavam felizes por fazer isso, né? Tipo assim, olha como é legal a minha empresa, eu durmo lá, às vezes eu não sei quando eu volto para casa, tem lugar para me jogar bola lá dentro, sei lá, jogar poker, sei lá o que tinha lá dentro para jogar. Mas essa ideia de que não, olha só, dá para viver aqui dentro, né? Dá para viver a empresa, viver o trabalho, né? Só que o corpo não aguenta. O corpo não aguenta para sempre. O corpo não aguenta. Tem um trabalho muito interessante que é lá da USP, né? Com o Christian Duncan, com o Safatli, enfim, que eles agora já tem alguns anos, já deve ter uns 10 anos já aquele livro, se pá. Que é Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Eu até ia pegar, mas daí eu vou ter que levantar daqui, enfim. Eu tenho ele ali. E ele fala muito sobre isso. Como o discurso do capital, então ele engendrou a nossa vida de tal maneira em que nós basilamos a nossa vida, basilamos a maneira de viver, a nossa concepção de vida, através daquilo que nós podemos ou não ter e produzir. É isso que define quem você é dentro da sociedade hoje. O quanto você consegue produzir ou o quanto você consegue ter depois da sua produção. Eu acho que às vezes a vida boa a ser vivida é você querer ambicionar coisas. Eu me considero muito ansioso. Eu me considero uma pessoa que quero muitas coisas. Mas eu me sentiria um fracasso total se eu não pudesse, mano, curtir o que eu tenho. Se eu não pudesse chegar no fim de uma tarde com minha mina e tomar uma coisinha com ela. Pô, ontem eu tive um dia perfeito com minha mulher. A gente saiu pra ver uma casinha, achei uma casinha ok e tal, conversamos. Aí eu virei pra ela e falei assim, pô amor, acho que vai ter um evento legal no Museu da Imigração. Pô, vamos lá? A gente foi no Museu da Imigração, andamos, comi uma pizzinha, ela comeu uma coisinha dela lá. Falei, vamos tomar um cafezinho? Vamos, a gente pegou o carro, foi para um outro lugar, tomamos um cafezinho. E a vida foi simples. E a vida foi bela. Olha que lindo, a vida foi bela. A vida foi bela, aquele momento foi belo. Isso que é a vida, talvez, né?
Talvez, mas a nossa sociedade hoje não nos deixa viver a beleza da vida, né? Porque a beleza da vida nunca é o suficiente, né? Sempre vai ter alguma coisa a mais. E o que ele fala muito aqui, eu acho interessante, eu concordo muito com o que o Edson fala nesse sentido, de que essa lógica da produtividade, essa lógica do pensamento produtivo, ele faz com que as nossas relações sejam repensadas. Então a gente começa a repensar a qualidade das nossas relações, né? Então, assim, o que essa relação tem para me dar? Né? O que eu ganho com essa relação? Né? O que eu ganho com o tempo que eu invisto nessa relação? Podia estar fazendo dinheiro, né? Mas estou aqui com meus amigos. Podia estar trabalhando, né? Enquanto os outros estão dormindo. Podia estar planejando enquanto os outros estão com seus amigos, curtindo o final de semana. Né? A lógica das relações também começa a ser pautada pela lógica do capital. E isso muda totalmente a concepção que os sujeitos têm da sua própria vida, da sua própria, do seu próprio ideal. Né? Dia desses fui na festa junina, eu, minha mina, minha madrasta e meu pai e minha irmã. Né? Não que eu quisesse que minha irmã estivesse lá, né? Mas tem que levar ela, né? Não posso deixar ela no lixo onde a gente achou ela. Então minha irmã teve que vir, né? Se fosse por mim, deixava no lixo onde a gente achou ela. Se sente bem no lixo. Tá acostumada a ficar no lixo. Então, o lixo até ela veio do lixo, né? Então, pra ela, super normal andar no lixo. Então, tá tudo. Do lixo vim ao lixo voltarei. Super tranquilo, né? Mas fomos eu, meu pai, minha madrasta e minha irmã, né? Pra festa junina. Porra, mano. Que delícia. Tá ligado? Que delícia. Olha só, aqui o comentário do Luke. Acho que na minha visão, é ter a vida boa é conseguir conciliar vida pessoal e profissional, conseguindo ter tempo para subir em ambas as vidas e ainda se sentir vivo e não uma máquina de trabalho. Por mim, eu fechava o vídeo aqui. Por mim, eu fechava o vídeo aqui. Eu acho que é isso, né? Talvez essa seja a ideia, né? Não é que eu tô aqui dizendo que não é para você investir no seu trabalho, na sua carreira. Não é sobre isso. Eu já teve gente aqui nos comentários às vezes, mas então você tá dizendo que não é para as pessoas trabalharem, não é para as pessoas então investirem nas suas carreiras, não é querer ter crescimento financeiro. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Literalmente não é sobre isso. É sobre a gente poder pensar, então, se a nossa vida não está se tornando só isso. E o porquê ela está se tornando isso. Porque algumas pessoas escolhem deliberadamente fazer das suas vidas o seu trabalho. Bom, arquem com o seu desejo. Arquem com as consequências do seu desejo. Né? Agora, será que a gente não está, às vezes, caindo nesses discursos sem perceber? É isso que eu quero tentar fazer, então, quando eu faço esse tipo de conteúdo. É fazer a gente olhar de maneira crítica para a maneira como nós nos relacionamos com o trabalho. Não estou dizendo aqui vocês pararem de trabalhar, até porque eu também não vou parar de trabalhar. Né? Mas é a gente olhar para a realidade, olhar, então, para o trabalho de maneira crítica. Olha só, a gente pode olhar de uma maneira crítica. Olhar para o trabalho de uma maneira que a gente pense sobre ele. E não que que ele haja sobre nós sem que nós tenhamos nenhuma visão, nenhuma consciência do que nos está acontecendo. Né? Tomamos ali uma sopinha, ouvimos música de festa junina, dançamos na quadrilha, comemos milho, conversamos. E a vida foi boa. E acho que, esse é o maior privilégio da vida. Esse é o maior objetivo da vida. Não é correr e se matar, e querer se atropelar, e se destruir, e querer sabe? Nossa, eu vou me matar porque eu quero tudo, eu quero mais, não importa nada, tudo me atrasa. E quem não pensa assim é um fracassado, porque eu não quero ser medíocre, não sei o que, não sei o que lá. Acho que o maior privilégio da vida, mano, é poder conciliar trabalho e vida pessoal e tudo tá bem. É você poder olhar e não sentir culpa. E das 6 da tarde falar assim, gente, valeu. Vou pra minha casa. Você tem o privilégio, que muita gente não tem. Mas você tem o privilégio de ir pra sua família. Isso daí, eu tenho 20 anos e não tenho 1 milhão na conta, é isso, fracassei como ser vivo. É exatamente esse tipo de discurso que esse tipo de vídeo causa, né? Que o fracasso é esse, é não ter o dinheiro. E eu estou perdendo tempo com minha família. E eu estou perdendo tempo ficando em casa. Eu estou perdendo tempo jogando videogame. Eu estou perdendo tempo jogando anime. Porque o único motivo é ganhar dinheiro e acumular mais. É o Thiago Negrismo cultural puro. Puro. Onde nada mais tem valor
que não seja dinheiro. E acho que um monte de coisa... Nada na vida mais tem desejo a não ser o acúmulo de capital. Né? E o triste é que a gente não consegue acumular esse capital que nos vendem que a gente conseguiria, né? Não vai conseguir mesmo, assim. Muito poucos de nós conseguirão. Tem um valor, e elas merecem ser valorizadas, né? Seus pais, seus amigos, a sua saúde, a sua vida, os seus gostos. Quantas pessoas não abandonam, né? A gente recebe mensagem aqui todo dia, né? De pessoas que viram e falam assim, La Dolce Vita, lindo, hein? É muito louco, mano. Quantas pessoas não... Chega muita gente aqui e vem falar comigo assim, tipo assim, cara, eu não tenho hobby, tenho nada que fazer, eu não sei o que eu quero, como é que eu descubro quais são os meus gostos, como é que eu descubro quais são os meu propósito? Porque a gente se desconecta tanto. É um processo de despersonalização, né? Processo que às vezes esse tipo de discurso faz é que nós nos retiramos da nossa própria vida e nos colocamos apenas nesse lugar de reprodutor do trabalho, né? Enquanto você está conseguindo fazer, às vezes pode parecer bom. O problema é quando chegam no meu consultório, é quando não conseguem mais produzir daquele jeito. Ora, se a minha vida era apenas produzir, o que resta da minha vida quando eu não posso mais? Porque a gente esquece quem a gente é. E de novo, assim, eu acho que assim, eu não acho que, meu Deus, você não precisa trabalhar, meu Deus, eu não acho que você não precise ter dinheiro, ganância, eu acho que você precisa ter, tá? Acho que precisa ter, é importante, é bom. O que eu tô falando é que isso não pode ser o único objetivo de vida da sua vida. Isso não pode ser o único jeito de você existir e viver. Porque é muito isso, assim, eles querem o tempo todo que a gente vire isso, né? Parece que o sistema foi feito para transformar a gente numa máquina de performance, uma máquina de resultado, uma máquina de dinheiro. E qualquer coisa que não seja isso, a gente não vale nada. E pra pior, né? Que no discurso do humano me deixa mais triste ainda que assim, não é só sobre isso, é sobre muito dinheiro. E nunca tá o suficiente. E nunca vai ser suficiente. E é sempre mais. Você tá ganhando 10 mil, deveria ser 30 mil. Tá ganhando 30 mil, deveria ser 40 mil. Tá ganhando 40 mil, deveria ser 50 mil. Você não tem um carro, tá errado. Tem que trocar de carro, tem que trocar de iPhone. Troca de carro, troca de iPhone. Troca de casa, troca de mulher. Faça plásticas. A gente compra coisas que não gostamos pra agradar pessoas que nós não gostamos, pra viver uma vida do qual a gente não se orgulha. E isso é muito ruim, porque não tem propósito. Onde tá a La Dolce Vita? Onde tá a vida boa a ser vivida? Que horas você olha e fala assim, cara, essa é a vida boa a ser vivida? Que hora você olha e fala assim, eu gosto disso que eu faço? Ou que horas você olha pra realidade que você tá? Porque nem todo mundo vai ser um milionário. Nem todo mundo vai ser um playboy do mercado financeiro que faz o que ele quer e faz não sei o que lá, e vai pro canto e compra a casa de 100 milhões, gasta grana casando com ex-BBB, a puta que pariu. Algumas pessoas vão ter uma vida de classe média. E tá tudo bem. E que horas, mano, que essas pessoas vão olhar e vão falar assim, não existe prazer nessa vida? Não, é que nos foi vendido que essa vida não é prazerosa. Essa que é a grande questão. Nos foi vendido que a vida prazerosa é aquela que nós não temos, seja ela qual for. Seja ela qual for. Eu não tô dizendo aqui que a pessoa que tem que estar feliz por estar ali paupérrimo, sem dinheiro. Não é sobre isso. Mas perceba que mesmo se essa pessoa sair dessa condição, às vezes de escassez financeira, tenho certeza que eventualmente ela vai olhar para a vida dela e vai dizer assim, não, mas eu ainda podia ter mais, né? Mas ainda não dei certo, porque agora eu não tenho uma casa em tal bairro, né? Então perceba que a vida, ela passa a ser uma corrida sem linha de chegada. Uma corrida sem linha de chegada. Você nunca chega onde te prometeram. Nunca chega, porque essa corrida não tem fim. Não tem fim. E aí, como é que tu faz, né? Vai correr pra sempre? Não dá pra correr pra sempre. Se tu correr pra sempre, tu não olha pros lados, né? Tu deixa tudo o resto passar, né? Essa que é a grande questão. Vamos terminar aqui de ver o vídeo, vamos ver o que ele vai dizer no final pra gente poder encerrar também, né, pessoal? Porque nem todo mundo vai conseguir crescer.
Ou arrecadar, vamos falar assim, que horas a gente vai conseguir? Não, nem todo mundo vai conseguir. Então, em nenhum momento da sua vida vai poder ter o prazer, em nenhum momento da sua vida vai ter um mínimo de você não vai poder ter ser feliz, você não vai ter contemplação, você não vai ter nenhum tipo de conexão divina, você não vai poder conversar com Deus, você não vai poder amar os seus pais, você não vai poder amar os seus amigos, você não vai poder ter um amor, você não vai poder amar seu filho, construir uma experiência boa, ter um dia de orgulho. Nunca. Enquanto você não for um milionário, se você não estiver se esforçando muito pra ganhar dinheiro, você vai morrer. Você é um lixo, você é uma merda. Porque você deveria ter mais, ganhar mais, fazer mais. Então eu acho que é um tipo de discurso que ele parece muito bonzinho, parece muito legal, parece muito... Mas é simplesmente adoecedor, meu irmão. E eu acho que a gente precisava... muito, às vezes, sabe? Tirar um pouco do Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Ele trouxe o resto do argumento dele. Eu acho que é isso, a gente poder olhar de maneira crítica para como a gente se relaciona com o trabalho. Essa é a minha grande questão aqui, né? Essa é a minha grande questão. Poder olhar para nós mesmos e ver se aquilo que a gente corre tanto atrás realmente existe ou é uma coisa que a gente inventou na cabeça, né? Bom, enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. E se eventualmente você estiver, então, desejaria de começar um processo de análise, um processo de psicoterapia, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu canal. Saber um pouco mais sobre o meu trabalho, desculpa. No mais seria isso, agradeço a visualização de todos, até mais.